SLA, Service Level Agreement. O SLA, que traduzindo seria algo como Acordo de Nível de Serviço, é um documento que complementa o contrato. Ele foi introduzido no Brasil pelo pessoal da área de TI, que tem uma riqueza de detalhes muito grande na prestação de serviços deles. E o SLA é uma prática que estimula a credibilidade no relacionamento com o cliente, porque ele estabelece com clareza e com transparência as atividades e metas que devem ser atingidas na prestação desses serviços. Quais são os benefícios que o SLA oferece? Melhoria na relação de expectativas e responsabilidades entre as partes, alinhamento do que são direitos e deveres das partes, gestão da produtividade, ou seja, em quanto tempo eu vou entregar e por que período, por quanto tempo eu vou fazer essa prestação de serviços. Definir e gerenciar metas e objetivos, fazer uma gestão de riscos, estabelecer parâmetros auditáveis. O que significa isso? Parâmetros que possam ser medidos, mensurados durante a vigência contratual, definir pontuações, bonificações ou punições e assim por diante. O SLA é composto basicamente por item 1, histórico. Histórico é a data de quando foi redigido o SLA pela primeira vez e eventuais alterações que foram sendo feitas caso necessário. Aquilo que a gente estava comentando. No início foi feita uma encomenda de um determinado serviço, só que no decorrer do tempo percebeu-se que precisava de mais coisas. Então, coloca no SLA e ele vai ficando ali no histórico do documento. 2. Aprovação. Aqui vai o nome dos responsáveis pelo SLA, tanto do cliente como do prestador de serviços. Item 3, âmbito ou objeto. No item 3 é uma descrição resumida do que vai ser a prestação do serviço. No nosso caso aqui, de limpeza. Então, um exemplo, execução de limpeza dos banheiros, salas de reunião, hall de entrada e toda a mobília contida nessas áreas. Essa é uma descrição resumida. Daqui a pouco a gente vai ver a descrição detalhada disso, que é o principal fator que diferencia o SLA do contrato. 3.1, contatos. Aqui vão todos os envolvidos, tanto da parte do cliente como do prestador de serviços, da área comercial, da área financeira, da supervisão, e aí coloca lá o nome de cada um, o cargo de cada um, o telefone e e-mail de cada um, para que numa necessidade de emergência você consiga acessar qualquer pessoa responsável por essas áreas. Detalhamento do serviço. Então, aqui é aquilo que a gente falou lá em cima, do item 3. Então, o item 4, detalhamento, é descrever com riqueza de detalhes, item por item, todos os serviços que vão ser prestados e em cada processo de cada etapa, como vai ser. Item 5, duração e descrições adicionais. 5.1, tempo de prestação do serviço. A prestação de serviço se dará pelo período de 24 meses a partir da data de assinatura do blá blá blá. 5.2, local da prestação dos serviços. Os serviços serão prestados no endereço assim, 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 assim. 5.3, visitas do supervisor. O supervisor de limpeza fará visitas periódicas uma vez por semana. Item 5.4, fornecimento de materiais.
caberá ao prestador de serviços fornecer os materiais a saber. E aí descreve todo o material que vai ser fornecido. No caso do material não ser fornecido pelo prestador do serviço, o fornecimento de materiais, aqui nesse item, né, 5.4, fornecimento de materiais, tem que constar que caberá ao tomador de serviços fornecer os materiais. E aí então descreve o que o tomador de serviços tem que fornecer. 5.5, fornecimento de equipamentos. Caberá ao prestador ou ao tomador fornecer os seguintes equipamentos. E aí descreve todo o equipamento que o prestador de serviço vai fornecer. 5.6, fornecimento de EPI. A mesma coisa, só vai seguindo aí. Aqui está um gráfico que demonstra resumidamente esse processo todo do SLA. Descrição, confiabilidade, problema, resolução do problema, desempenho e penalidade, se for o caso. Lá em cima, então, na descrição dos serviços, é aquilo que a gente já viu. É a descrição que deve descrever com clareza e de forma detalhada tudo o que o cliente pode esperar dos serviços que serão prestados. Lá no outro box é a confiabilidade, ou seja, o SLA dá segurança para o cliente, pois tudo está documentado nos mínimos detalhes. Vamos pegar um exemplo aqui da nossa área, da área de limpeza. A escala da manhã é composta por 8 funcionários que executam os serviços de segunda a sexta, das 6 às 14h30, intercalando a carga horária e seguindo o cronograma de atividades personalizados. Então, olha só, no SLA, a gente discriminou todas as escalas de manhã, tarde e noite ou madrugada, no caso de uma empresa que contratou serviços de limpeza para todos os horários. Então, aqui ele vai saber quantas pessoas estão fazendo parte da escala da manhã, quantas pessoas na escala da tarde, quantas na escala da madrugada. E aí, quando ele fala aqui, seguindo o cronograma de atividades personalizados, pode, inclusive, anexar qual é esse cronograma de atividades personalizadas. Aliás, pode não, deve acrescentar num item que a gente vai ver mais para frente, como um documento à parte, um documento anexo que faz parte do SLA. Procedimento para relatar problema. Como o cliente pode relatar um problema, seja de execução de serviço, seja de conduta inadequada dos profissionais, e aí pode-se ter um documento de abertura de chamado, de que forma, né, o cliente vai relatar o problema. E aí vem o tempo de resposta para a resolução. Estabelecer claramente quanto tempo leva para responder e resolver problemas. Então, uma vez aberto o chamado, quanto tempo o tomador de serviços, ou prestador de serviços, se compromete a resolver aquele chamado do cliente. Monitoramento do desempenho, monitorando o desempenho. E aí, nesse item, então, uso de metodologias que tanto fornecedor quanto tomador de serviços consideram serem eficazes para a avaliação do desempenho. E aqui, por último, a gente tem as penalidades. Como eu falei no início, essas penalidades vêm do pessoal lá de TI, porque acontecia e acontece, né, muito, de você fazer um contrato de uma prestação de serviço na área de informática. Você pede, por exemplo, para ser desenvolvido um aplicativo. Esse aplicativo de repente tem 6, 7 etapas. Aí o prestador de serviços entregou dentro do prazo só 5 etapas. Então, ou seja, ele não entregou o que ele se comprometeu. Nesse caso, qual vai ser então a penalidade por essa não entrega? Então, é nesse sentido que tem a penalidade. Agora, no nosso caso de prestação de serviços de limpeza, tem que tomar um certo cuidado sobre o que serão essas penalidades e como elas serão estabelecidas. Senão a gente acaba dando um tiro no pé. Bom, pessoal, é isso. Agradeço demais aí pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado de mais essa aula e
bons estudos para todo mundo.